Como fazer dinheiro no seu dia a dia? Você deve estar se perguntando, o que esse cara está falando e o que ele quer dizer como fazer dinheiro com o seu dia a dia, né? Para vocês conhecerem melhor, meu nome é João Lucas, eu lucro milhares de reais todos os meses com diferentes empresas de marketing, consultoria, comércio normal, no Brasil e fora também. E a ideia desse vídeo aqui é mostrar para vocês como é possível você montar várias empresas e ganhar mais dinheiro ao mesmo tempo que você continua no seu dia a dia, no que você está fazendo e no que você tem disponível à sua mão, porque muitas vezes eu tenho que deixar isso para lutar e conseguir uma outra empresa ou mudar de negócio, e a ideia é realmente escalar o que nós ganhamos hoje, o que você ganha hoje, dentro daquilo que você já tem ao seu alcance, de uma forma que você consiga criar um grupo de empresas que te geram muito dinheiro com o que você já tem hoje. Então, eu já fiz isso comigo, com várias pessoas, e principalmente com meu pai. Meu pai tem um pequeno comércio e no Covid a gente decidiu começar a fazer vídeo, criar uns vídeos e ensinar pessoas como fazer um comércio igual ao dele. Dessa forma a gente conseguiu criar não só mais renda para o próprio comércio, mas mais renda para várias vertentes que existem hoje dentro essa empresa digital que nós criamos. Que eu não gosto de falar digital porque não é digital, porque tem muita coisa que não é digital. É uma empresa realmente desse grupo que foi criado em cima do pequeno negócio dele, que hoje já até é um negócio que fatura não só o comércio normal, mas toda a parte do grupo das empresas que foi criada em volta, que eu vou falar aqui como você pode ter, já fatura aí milhões de reais ao ano. Então é bem interessante e eu acredito que isso vocês precisam saber. Porque constantemente eu vou e estou falando com pessoas e eu converso com a pessoa, me fala o que ela faz e me fala algum hobby ou o que ela faz no dia a dia. E eu olho e já vejo que essas pessoas têm várias habilidades e têm muito conhecimento, que todo mundo vai naquela pessoa e pergunta sobre tal coisa, seja a pessoa que você tem como referência na tecnologia, a pessoa que você tem referência na arquitetura, a pessoa que você tem referência ao design, essa pessoa é melhor que eu desenhando. E essas pessoas que são referências, às vezes elas ficam limitadas, que deve ser o seu caso, apenas o seu trabalho. Então eu estou aqui trabalhando de financeiro da minha empresa, sou formado em administração, sou um CLT e estou aqui limitado e não consigo pensar em outra coisa. Ou estou aqui com minha barraca de cachorro-quente e não consigo desenvolver. Vamos pensar até no nível de: estou trabalhando numa obra, sou engenheiro, ganho aqui 5, 6 mil, mas não tenho tempo e estou limitado a isso. E é justamente aqui que eu quero pegar no ponto, porque eu acho que aqui é onde todo mundo que está assistindo esse vídeo, que quer fazer dinheiro no seu dia a dia, tem a capacidade, tem alguma coisa interessante para mostrar e criar em volta uma empresa, ok? E o que eu preciso que vocês façam, o que é necessário dessas pessoas fazer, que vai ficar um pouco clichê, mas eu vou explicar aqui, é basicamente você fazer a criação de conteúdo do que você faz, mostrando o dia a dia com erros e acertos do que você faz, criar um movimento de pessoas que estão com uma dificuldade igual a você, ou que você já passou por essa dificuldade e venceu, ok? E pessoas também que estão saindo de algum curso técnico, de alguma faculdade, de pessoas que querem entrar dentro do seu ramo. Então, por exemplo, se eu sou um arquiteto, eu tenho várias pessoas no Brasil anualmente, semestralmente, se formando em arquitetura. Um próprio médico, e eu quando as pessoas estão saindo da universidade, ou estão saindo do curso, ou estão saindo da escola, ficam muito: e aí, o que eu vou fazer, para onde que eu vou, tal. São pessoas que você está aí, pode ajudar e você pode criar esse tipo de conteúdo específico para ela. Então, nessa vertente, você vai começar com o mais nichado possível. E com isso, você vai resolvendo os problemas específicos que você já enfrentou e que agora você tem a solução. E dentro disso, você vai estar ajudando e criando um conteúdo interessante para essas pessoas. Mas da onde que a gente agora vai tirar o dinheiro? E como que isso vai virar dinheiro? Porque até agora eu falei apenas que você vai criar conteúdo. O tipo de conteúdo é mostrar erros e acertos, mostrar o dia a dia, como melhorar, criar movimento de pessoas que são do mesmo setor, são da mesma área, fazem as mesmas coisas e vão se interessar porque precisam de ajuda, e você é essa pessoa que vai ajudar. E
Nisso, com esse nicho criado, eu vou criar aqui 2 situações hipotéticas que nós vamos destrinchar e criar várias empresas em cima dessas 2 pessoas. É hipotética, mas na verdade é em cima de 2 pessoas, 2 amigos meus que não sabem, mas eu vou mandar para eles depois. E basicamente é uma arquiteta e um RTV, que é um representante técnico de venda, um agrônomo. São 2 profissões totalmente diferentes, um homem e uma mulher, mas que todas podem criar empresas em volta de si mesmo. Criando o conteúdo, eu defini que essa pessoa... Existem 3 tipos de conteúdo e que é necessário criar esses 3 tipos. Por quê? Porque esses 3 tipos trazem, filtram e fazem retenção através de complexidade também. Esses 3 tipos de conteúdo o primeiro conteúdo que a arquiteta e o agrônomo vão construir é o de entretenimento de aprendizado. O que eu quero dizer com isso? Quantas vezes você já estava no YouTube ou estava na TV e passou alguma coisa que é super interessante, porém você está se entretendo? Você com certeza já viu no Discovery Channel os animais lá passeando ou fazendo outra coisa. E isso, querendo ou não, você está aprendendo alguma coisa, mas você está se entretendo. Como que o arquiteta e o representante técnico de vendas, basicamente voltado aqui, o agrônomo que eu falei, vão criar esse conteúdo de entretenimento aprendizado? Primeiro, a gente vai criar para YouTube, Instagram e TikTok. Para os 3 tem que ser criado e de diferentes formas, no mesmo como, porém de diferentes formas e diferentes táticas de SEO para atingir um público e atingir quem nós queremos. O primeiro que eu faria se eu fosse, por exemplo, a arquiteta, eu faria... Não sei, não entendo nada de arquitetura, mas, por exemplo, um entretenimento aprendizado é como transformar um painel de madeira comum em uma super decoração e mudar a aparência da sua sala. Ou mudar a aparência de uma sala, desculpa. Por quê? Esse conteúdo traz entretenimento, porque quem que não vai querer saber? E traz conhecimento, porque eu por exemplo, posso estar na faculdade de arquitetura, eu vou gostar, eu estou na faculdade de design, eu gosto. Pessoa que gosta de casa, mulheres que gostam de casa, homens que gostam de obras, engenheiros. Então, todo mundo, pessoa normal. Qual que é um dos programas mais famosos aí na internet, que tem na internet, na TV da época, Irmãos à Obra? Todo mundo gosta de ver essas coisas. É entretenimento e é legal, te traz ideias, te traz formas e as pessoas acabam te descobrindo. Então, digamos que eu tenho isso na minha mão, já está no meu dia. Eu estou ali, essa minha amiga arquiteta, ela faz execução, ela vai lá instalar esse painel de madeira e ela vê como que faz para instalar e tem os mestres de obras e ela mostra isso. Isso é interessante, já está no dia a dia dela. O que ela precisa é apenas documentar. Já para o RTV, nesse tipo de conteúdo, né? Nesse conteúdo de entretenimento, aprendizado, o que ele poderia falar? Ele poderia criar um vídeo, várias sequências de vídeos relacionadas a esse tema, no qual ele faria, por exemplo, uma pergunta, o tema do vídeo seria como funciona o plantio de soja com uma colheitadeira. Isso, ou como funciona o plantio de soja com uma colheitadeira em 100 hectares. Eu, que não entendo nada, gostaria de ver, porque eu não sei como funciona, é interessante, e vai me entreter, porque eu não vou plantar. Porém, um agrônomo, um produtor, um zootecnista que não tem nada a ver, mas é do ramo, no mesmo ramo, o pessoal que é dono de empresa, de revenda, vão se interessar e vão poder aplicar de alguma forma e ter conhecimento dentro disso. Então, ao mesmo tempo que entretém, também te traz um conhecimento, porque numa conversa, numa prospecção, você está criando e aprendendo com esse conteúdo. Então, esses 2 tipos de conteúdo que a arquiteta e o RTV podem fazer, por exemplo, nesse exemplo que eu estou colocando aqui, é o conteúdo de entretenimento aprendizado. Depois, nós vamos para uma parte que você precisa criar conteúdo, entretenimento aprendizado, para atrair diferentes tipos de público e atrair vários públicos. Depois, você vai para o conteúdo extremamente técnico. Então, por exemplo, você vai usar nomes de nicho, coisas que só o seu nicho utiliza ou que só você mesmo quer saber, pessoas que já têm essa dúvida. No caso da arquiteta, pode ser como usar um software específico para me fazer vender melhor o meu projeto. Não sei. Então, isso aqui vai ter o nome do software, vai ser muito específico para isso, ou como utilizar uma fita métrica que traz automatização integrada ao meu aplicativo, não sei.
Eu não entendo de nada porque eu também não sou técnico. Só que isso é um conteúdo técnico. E aí a pessoa que está buscando esse conhecimento, ela vai resolver o problema dela ali, ela vai usar o seu conteúdo para resolver esse problema que ela está tendo ali na hora e ela vai aprender com aquilo literalmente. Isso vai te trazer uma maior notoriedade, vai trazer para o seu setor, para o que você faz no seu dia a dia. Então, digamos ali que você teve esse problema, como que você vai chegar e como que você vai ganhar dinheiro com esse problema do seu dia a dia. Digamos aí que você teve esse problema, você não está conseguindo aprender, você demorou para aprender a usar esse sistema, você demorou para aprender a gerir o mestre de obras, não sei, alguma coisa bem técnica num setor da arquitetura, ou no seu setor, seja lá ele qual for. E nesse caso, você teve esse problema, você solucionou esse problema e agora você transmite como você solucionou esse problema. Muitas pessoas vão buscar e você utilizando de estratégias de SEO, de como as pessoas buscam as coisas na internet, com certeza vão te achar e vão resolver o problema e vão continuar te seguindo, porque uma coisa vai ser indicada através da outra e com isso você já vai ter esse conteúdo, que é a primeira parte dos conteúdos, no qual nós estamos atraindo pessoas para depois vender aqui o que a gente vai falar do grupo das empresas no final. No RTV, no caso, no meu amigo da outra pessoa que é um agrônomo ou qualquer outra que seja a sua profissão, você pode ser, por exemplo, uma pessoa que trabalha de CLT no administrativo financeiro. Com certeza você lida com um monte de nota, com um monte de coisa no dia a dia, com várias partes que nenhuma outra parte da empresa sabe. E você tem milhares e milhões de empresas dentro do Brasil que tem essa dificuldade. Então, você pode trazer uma forma do seu conhecimento dentro da empresa para outros donos de empresa ou para outras pessoas da mesma posição ou para pessoas que queiram conhecer isso. Então, tudo nessa forma é trazer o do interessante no nosso dia a dia e facilitar isso. No caso do RTV, do representante técnico de venda, um conteúdo extremamente técnico poderia ser qual o impacto do calcário no preparo do solo para a soja e como usar e como economizar. Você vai atrair principalmente pessoas que estão buscando isso e pessoas que vão se interessar com isso quando ela vê esse tipo de conteúdo e basicamente esse tipo de conteúdo você atrai não só pessoas como estudantes de agronomia, mas atuais agrônomos, representante técnico, engenheiro agrônomo, você traz donos de tudo envolvido na agronomia, produtores, filhos de produtores, uma gama gigantesca no qual é técnico, porém você ainda está trazendo e, novamente, traz notoriedade para você. Então, tem um conteúdo de entretenimento, aprendizado e tem um conteúdo extremamente técnico. Depois, a gente vai para o conteúdo de só entretenimento, que, de uma certa forma, traz ainda um aprendizado, porém, você vai dentro, se você é, no nosso caso aqui, uma arquiteta, visitando a execução de um apartamento de 5 milhões de reais. Então, ele vai lá e mostra o apartamento, mostra que vista, mostra que legal, mostra como está a obra. Não tem muito ensinando alguma coisa ou mostrando, mas é algo interessante que as pessoas vão se entender e vão olhar, olha que legal, olha como que é feito, etc. Mesma coisa na parte do representante técnico de vendas, ele vai olhar e vai falar assim, fui para uma lavoura, ele vai fazer um vídeo, fui numa lavoura e conhecemos todos os equipamentos dentro de uma fazenda. Isso é entretenimento, mas também é conhecimento, mas é mais voltado para o entretenimento, não estou ali ensinando eu exatamente alguma coisa. Então, nesses tipos 3 de conteúdo, o objetivo é atrair pessoas no nosso setor, ou que tem interesse no nosso setor, desde quem tem interesse em entrar, a quem tem interesse em melhorar e quem tem interesse em te contratar. Por quê? Você tem pessoas que não são arquitetas, mas que precisam de um arquiteto. Eu tenho produtores, eu tenho empresas, tenho revendas que querem um melhor vendedor ou que treinem os seus melhores vendedores nessas empresas. Eu tenho um produtor que está vendo o que eu estou falando e às vezes ele quer uma ajuda minha. Então, só exemplificando nessa forma e mais para mostrar que o nosso dia a dia consegue facilmente gerar conteúdo. E muitas vezes as pessoas ficam travadas na geração de conteúdo porque elas falam, mas o que eu vou gerar, o que eu vou falar? Basicamente é nós olharmos para o que está acontecendo no nosso dia a dia e criar isso. Hoje, se for todas essas informações que eu falei, são totalmente diferentes esses 2 tipos de personas que eu criei aqui, porém, são 2 tipos de personas nichados que conseguem extrair muita coisa na produção de conteúdo que é interessante e que
Basicamente, para quem, por exemplo, trabalha de casa e não sai, não faz muita coisa, é mais complicado. Porém, se essa pessoa tem um dia a dia que ela está numa obra, ela está na lavoura, ela está numa empresa, ela está viajando, ela tem um carrinho de cachorro-quente que é legal, porque eu tenho um negócio aqui, eu tenho uma sorveteria, eu vendo na rua, eu trabalho como cameraman, em qualquer coisa relacionada a o que é diferente, vai trazer muito interesse por diversas partes, tanto para quem quer entrar, para quem quer melhorar e para quem quer contratar. Então, por isso que eu tenho esses 3 tipos de conteúdo, porque eu tenho 3 tipos de pessoa que nós vamos criar a empresa dentro disso e ganhar o dinheiro do dia a dia em cima. Depois disso, eu vou usar várias técnicas de SEO, que depois eu posso fazer um vídeo explicando isso e como usar e como a gente já usou isso e como deu muito certo. Basicamente, no começo, eu uso técnicas de SEO, a distribuição do conteúdo, acho a demanda, acho as dúvidas, respondo as dúvidas e envio o conteúdo de uma forma barata, basicamente R$0, ou você vai, se for investir um pouquinho, vai ser só na produção ou só na publicação que você vai fazer. Mas no caso não tem muito custo e você está no dia a dia, você não tem que largar o que você está fazendo, pelo contrário, você vai precisar do que você está fazendo e você está fazendo uma coisa que você gosta. Depois disso, a gente está falando aqui mais do dia a dia, e aí eu falei da pessoa que trabalha de casa. Se a pessoa trabalha de casa, mas ela tem um hobby, por exemplo, ela vai andar de bike. Então ela pode falar de bicicleta, fala de bicicleta, ela gosta de bicicleta, ela sabe tudo de bicicleta. O cara eu tenho muitos conhecidos que são viciados em NBA, sabem todas as técnicas, como que fala? As estatísticas da NBA e da NFL. Então você pode criar alguma coisa voltada para o seu hobby também e criar empresa em cima disso. E como que a gente vai criar empresa? Voltando para o cenário nosso hipotético real aqui, da empresa da arquiteta e do RTV, hoje eles são prestadores de serviço e têm uma fonte de renda, que é o serviço deles, são as horas deles. Com isso, com essa plataforma criada, hoje nós vivemos na economia da influência. A economia da influência não, desculpa. Hoje nós vivemos na economia da atenção. Quem tem mais atenção tem mais dinheiro. Não é a economia do petróleo, não é a economia dos dados. É a economia da atenção. Lógico, antigamente já era assim. Tem várias estratégias que mostram como que as pessoas imprimiam um jornal e saíam distribuindo quando tinha uma matéria e passavam isso, na televisão mesma coisa, só que hoje de uma forma de escala está muito, muito maior. Então, nós vivemos nessa economia da atenção e se você tem atenção, você tem confiança. E a única coisa que impede a venda é a confiança que você tem na pessoa. E se a pessoa confia em você, ela vai comprar de você. E aí vem a hora de você oferecer a sua gama de produtos, a sua gama de empresa. Então, por exemplo, a arquiteta, ela pode oferecer as horas dela, que ela já oferece, e o próprio serviço, uma consultoria para novos arquitetos ou aulas e técnicas para futuros arquitetos. E ensinamentos sobre arquitetura específica ou para quem também trabalha com design ou para quem quer melhorar a sua casa sem ser técnico. Então, eu crio uma gama de serviços, de soluções aqui para pessoas que querem se tornar, para pessoas que já são e para pessoas que querem fazer isso na sua casa, ou que posso contratar o serviço, mas também quero eu mesmo fazer, se for um nível de decoração, não nada estrutural, claro, né? Depois disso, a gente tem a forma de criar um grupo de empresa. Então, nós chamamos aqui de grupo educação, que ele engloba tudo isso e vai ensinar vários pontos que tem dentro da educação, com a parte do que nós falamos. Eu tenho a parte do próprio serviço e tenho a parte da consultoria. A consultoria é um nível mais empresarial, um nível que você... Não no nível só mentoria, que entraria na educação, mas sim uma consultoria no qual eu ajudo a empresa a melhor fazer isso. E realmente ela tem um ROI em cima disso. Depois eu tenho referência de loja, referência, por exemplo, de software, porque você pode ganhar com a referência, você faz uma parceria, nunca marketing, nunca publicação, porque a pessoa tira muito mais, você tem que trabalhar com referência. Então você faz a indicação. Quando eu falo referência, eu digo indicação. Você faz a indicação de uma loja de materiais de construção, digamos assim, que vende no Brasil inteiro, e você ganha uma porcentagem de cada venda.
ao invés da pessoa te pagar um valor X. Porque participação no resultado é basicamente você ter sociedade, você ter uma empresa com uma loja, por exemplo. Em software, mesma coisa. O software às vezes é pago mensalmente, anualmente. Então você tem uma receita passiva só de indicação. E isso é muito comum, e já existe vários softwares que oferecem isso, você só precisa fazer isso. Então você tem a parte de educação, tem a parte de consultoria e tem a parte de referência. Depois disso, você tem a própria marca e você cria e vende os próprios produtos. E aí vai de fabricação de, por exemplo, no caso da arquiteta, nós podemos falar e criar uma linha de produto que não utiliza ferramenta, não sei, coisa de pasta, coisas que eu posso criar essa marca. E na parte do RTV, mesma coisa, consultoria, dou aulas, dou cursos, dou ensinamentos, posso estar vendendo para a empresa e crio uma empresa em cima disso, e eu vendo para empresas que têm outros RTVs. Tenho a parte da consultoria, que eu mesmo vou dar para produtores, revendas e seja lá qual for. E tenho também, dessa mesma estrutura, educação, referência. Digamos que eu sei todas as sementes de soja melhores, porque eu já estudei, já fiz vários vídeos falando. E aí eu tenho aqui a minha referência, vai ter vários produtores me escutando. Se eu fazer a referência, eu ganho uma porcentagem da venda. Seria interessante, correto? Educação, referência, consultoria, serviço próprio e produtos também, na mesma coisa. Então, dentro de uma única pessoa, a gente consegue criar 5 diferentes tipos de empresa, que eu chamo de diferentes vertentes, que nessas vertentes você cria em cima da sua holding, a holding que eu chamo de eu holding, porque você é a sua holding. E essa holding tem 5 empresas e essas empresas geram dinheiro para você sem você precisar estar vendendo ou tá indo atrás. Lógico, você tem que ter um serviço, tem que fazer isso, mas você não está sempre desesperado para vender o cachorro-quente, vender o serviço, vender isso. Você está fazendo o seu melhor, eventualmente o seu próprio serviço próprio vai ser vendido de uma forma mais fácil, porém, você cria um grupo dentro daquilo que você já faz no dia a dia. Então, você está fazendo o seu dia a dia e consegue criar esse grupo de empresas em volta de você mesmo. Claro que no começo você não vai primeiro criar vai criar todas de uma vez. Você vai criando. Conforme o momento vai chegando, você vai criando e a oportunidade vai passando também e você vai agarrando ela. A ideia desse vídeo foi realmente para mostrar como a gente consegue aumentar e que é possível aumentar a sua renda e ganhar dinheiro com o dia a dia nosso. Porque nessa forma que a gente cria esse grupo de empresas que em volta das habilidades, do que a gente faz no dia a dia, do que a gente já está vivendo, baseado principalmente na produção do conteúdo e trabalhando no que a gente tem hoje, que é essa economia de atenção, conseguindo a atenção das pessoas para realmente para esse tema específico, a gente cria a confiança, quebra qualquer dificuldade de venda quando a confiança é quebrada e se torna inevitavelmente muito interessante. E lógico que com isso elas vão te dar o dinheiro e você criou o seu grupo de empresas e elas estão te dando dinheiro.